Paz do Senhor, meus irmãos, glória a Deus. Estamos aqui nessa manhã abençoada. Louvado seja o nome do Senhor, trazendo um tema assim, um tanto quanto polêmico, mas de extrema necessidade para o nosso crescimento, para o nosso entendimento, né? Como a própria imagem do vídeo estava ali sugerindo, né? Sobre o óleo da unção que nós vamos conversar, que nós vamos falar, né? Nós vamos tirar várias dúvidas sobre a questão do óleo da unção. Eu posso usar o óleo da unção hoje, né, na igreja de Cristo, né? Qual é a verdadeira finalidade do óleo da unção? Qual é o verdadeiro propósito? Eu posso usar em qualquer coisa o óleo da unção? São essas dúvidas que nós iremos tirar, né, acerca do uso do óleo, tá certo? Mas antes eu quero pedir para você que deixe o seu gostei, é muito importante, vá clicando aí no gostei, tá certo? Que assim você vai distribuir esse vídeo, né, para outras pessoas. O YouTube assim entende que esse vídeo é relevante, vai distribuir para outras pessoas, tá certo? Para ajudar outras pessoas. Deixa o seu gostei, é muito importante, vai nos ajudar demais, né, a fazer o canal crescer, tá certo? Então vamos lá. A palavra do Senhor, ela vai dizer em Isaías 61, o versículos 1º e 2º. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos cativos. Enviou-me a curar os quebrantados de coração e proclamar liberdade aos cativos e pôr em liberdade os algemados, e apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram. Somente até aí, para a nossa reflexão, tá certo? Aqui, claramente, Isaías ele está sendo usado para falar de Jesus. Claramente, ele está falando, apontando para Cristo, como profeta messiânico. Ele está apontando para o Senhor nesse momento, não é verdade? Mas o que eu quero trazer para você é o uso do óleo, né, em algumas passagens bíblicas para fazer referência, né? E a primeira referência que eu trago para você é justamente para que o óleo era usado, né? De que forma o óleo era usado. Então nós podemos ir lá em Êxodo capítulo 29, a palavra do Senhor vai dizer em Êxodo, capítulo de número 29, versículo 36 e 37. Então nós vamos entender o que essa passagem claramente quer dizer para nós. Versículo 36 e 37. Também, cada dia prepare um novilho como oferta pelo pecado para as expiações. Você purificará o altar fazendo expiação por ele mediante oferta pelo pecado, e você o ungirá para consagrá-lo. Durante 7 dias você fará expiação pelo altar e o consagrará. E o altar será santíssimo, e tudo que ele tocar será santo. Tá? Então essa é a primeira referência que eu trago para você. Mas eu trago uma outra para você, só para fazer mais sentido e para a gente começar a abrir mais a nossa compreensão acerca do uso do óleo no Antigo Testamento, tá certo? No Antigo Testamento. É Êxodo 30, versículo 25 e 26. 25 a 29, que vai dizer assim a palavra do Senhor. Disto você fará o óleo sagrado para unção, perfume composto segundo a arte dos perfumistas. Este será o óleo sagrado da unção. Com ele você ungirá a tenda do encontro, a arca do testemunho, a mesa com todos os seus utensílios, o candelabro com seus utensílios, o altar do incenso, o altar do holocausto com todos os utensílios e a bacia com seu suporte. Assim você consagrará estas coisas para que sejam santíssimas. Tudo que tocar nelas será santo. Até o versículo 29. Só que eu posso continuar claramente no versículo 30 e nós vamos ver o quanto Deus ele tem zelo para essa questão do óleo da unção no Antigo Testamento. Diz assim, continuando o versículo 30. Você ungirá também Arão e os seus filhos e os consagrará para que sirvam como sacerdote. Diga aos filhos de Israel: este me será o óleo sagrado da unção, de geração em geração. Não será ungido com ele o corpo de quem não for sacerdote. Olha só. Não façam outro óleo semelhante da mesma composição. É o óleo santo e será santo para vocês. Quem preparar óleo igual a este ou com ele ungir um estranho será eliminado do meio do seu povo. Então Deus ele limita aqui no capítulo 30 de Êxodo o uso do óleo, né? É para ungir os utensílios do tabernáculo, do templo, e basicamente para ungir sacerdote no período de Êxodo. Antes disso, você não vai encontrar.
né? Antes disso, você não vai encontrar referências que venham fazer claramente isso, né? Com exceção ali a partir de Reis, né? De Samuel, mas nós vamos avançar nesse sentido, tá? Então vamos continuar. O objetivo qual é? Tornar os utensílios do Senhor santos, né? Separados para o serviço do templo, o serviço do tabernáculo, tá? E também ele era usado para ungir reis. Nós vamos ver isso em 1 Samuel 9,16, tá? 1 Samuel 9,16, ele vai deixar bem claro para que serve o uso do óleo para ungir reis. Tá? Vamos lá. 9,16 vai dizer assim: amanhã, a estas horas, enviarei a você um homem da terra de Benjamim, a qual você ungirá por príncipe sobre o meu povo de Israel. E ele livrará o meu povo das mãos dos filisteus, porque olhei para o meu povo, pois o seu clamor chegou a mim. Então ele está falando claramente acerca do rei Saul. Ali ele foi ungido rei, né? Aí no caso dos profetas, nós vamos direto para a passagem de Isaías, né? A referência de Isaías capítulo 61, versículo de 1 a 3. Só que, utilizando aqui essa passagem de Isaías 61, ele está claramente utilizando uma metáfora bíblica, ou mesmo apontando para Cristo. Ele não está fazendo referência a ele. Ele não está fazendo referência a ele, Isaías. Ele está fazendo referência a Cristo, né? Que ele foi ungido. E essa passagem de Isaías 61, Jesus ele usou na sinagoga, quando iniciou o seu ministério. Tá? Ele usou, e ali ele foi até expulso, né, da sinagoga por conta disso. Né, mas ele faz, mais uma vez eu digo, ele faz referência não a Isaías, mas sim ao Senhor Jesus. Tá? Então nós estamos vendo aqui. Com relação aos sacerdotes, nós podemos utilizar mais uma passagem de Êxodo, né, Êxodo 40, que ele vai dar uma menção clara acerca do uso do óleo para consagrar os sacerdotes. Né, e é uma passagem bastante interessante, que é nos versículos 13 ao 15, que ele vai dizer assim: vista Arão com as vestes sagradas, unge e consagram, para que me sirva como sacerdote. Façam com que também os filhos de Arão se aproximem, vista-os com as túnicas e unja-os, assim como você ungiu o pai deles, para que me oficiem como sacerdote. Sua unção lhes será por sacerdócio perpétuo, de geração em geração. Então, nós vimos que Deus ele permite o uso do óleo para ungir os utensílios do templo, do tabernáculo, e ungir reis, profetas e sacerdotes. Tá? Agora vamos ver acerca do uso do óleo hoje, na igreja do século 21. Hoje, na igreja de Cristo. Tá? Então nós vamos utilizar uma passagem que é de Marcos capítulo 6. Marcos 6, versículo 7, ele vai dizer claramente assim a palavra do Senhor: chamou os 12 e passou a enviá-los de 2 em 2, dando-lhes autoridade sobre os espíritos imundos. Né? Aí depois nós vamos para a mesma passagem, versículo 12 e 13. Então, saindo eles, pregavam ao povo que se arrependesse, expulsavam muitos demônios e curavam numerosos enfermos, ungindo-os com óleo. Tá? Se nós formos pesquisar em várias literaturas, ou mesmo na internet tem muitas referências acerca disso, essa passagem ela diz claramente para ungir os enfermos com óleo. Tá? Somente os enfermos. Vamos lá, vou ler de novo. Então, saindo eles, pregavam ao povo que se arrependessem, expulsavam muitos demônios e curavam numerosos enfermos, ungindo-os com óleo. Essa vírgula separa somente para os enfermos o uso do óleo. Tá? Somente para os enfermos. Então vamos lá. Por que eles utilizavam óleo para ungir os enfermos? Porque o óleo naquele período ele era utilizado como um remédio. Era um óleo. Eles usavam o óleo para praticamente tudo. O óleo da oliveira, o azeite da oliveira, o puro. Né? Eles utilizavam isso como remédio. Vamos ver a parábola do bom samaritano. A parábola do bom samaritano deixa bem claro isso,
ele caído lá, quase morrendo, o bom samaritano fez o quê? Lavou com azeite e vinho suas feridas. Com azeite, que é o óleo, e vinho. Eles utilizavam o vinho e o óleo, o azeite, para praticamente tudo naquele período. E, diga-se de passagem, ainda hoje utilizam, tá? Ainda hoje é da mesma forma. E eles utilizavam isso, eles estavam falando diretamente sobre os enfermos. A parábola do bom samaritano deixa bem claro isso. Mas nós podemos ir para Tiago, tá? Tiago 5,14. Talvez essa seja a mais clássica passagem acerca do uso do óleo, né? Que ele diz assim: alguém de vocês está doente? Chame os presbíteros da igreja, ou os pastores, e estes façam oração sobre ele. Enfermos, oração. Ungindo com óleo, em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. Então, foi o óleo? Não, foi a oração de fé. O óleo ele era utilizado como um instrumento medicinal. E aqui eu quero trazer algumas referências para você, para abrir o nosso entendimento acerca do que é a palavra ungir. Por exemplo, eu posso pegar um perfume e ungir a minha barba. Eu posso pegar um creme, né, e ungir a minha cabeça. Né? Eu posso ungir o meu corpo com um perfume, um óleo, qualquer outra situação, qualquer outro elemento que venha perfumar o meu corpo, isso é chamado de unção. Nós vemos ali Jesus ele recebendo aquela pecadora na casa de Simão, quando claramente ela pegou o nardo, que é um óleo, um perfume muito caro, e ela lavou e ungiu ali os pés do Senhor, né? Então ungiu. Então uma mulher dita pecadora foi ali como forma de agradecimento, né, ao Senhor, e fez esse gesto, né, de gratidão extrema, né, ao ponto de chorar, suas lágrimas lavavam seus pés e com seus cabelos enxugava. Mas o fato, o que eu trago para você é justamente sobre o uso do óleo. Né? O que vai curar o enfermo não é o óleo, mas sim a oração. O óleo era usado como instrumento de medicina no Novo Testamento. No Antigo Testamento não poderia nem se reproduzir esse óleo. E hoje, o que nós vemos hoje em muitas denominações neopentecostais? É o uso exagerado do óleo. Recentemente, eu tive presenciei uma situação de um varão que ele falou que o óleo substitui, olha só, simboliza a presença do Espírito Santo. Sabe? É como se colocasse um significado para o Espírito Santo. Isso não existe. Isso é heresia. Claramente heresia. O único instrumento para o Espírito Santo nessa terra somos nós. Somos nós. Nós somos templo e morada do Espírito Santo. O resto é fé. É somente a fé. Tá? O uso de óleo excessivo por instituições neopentecostais, né, tem colocado muitas questões aí em xeque na vida de muitos crentes, sabe? Eu vou lhe dar um exemplo. Por que eu estou falando isso? Porque há uns anos atrás, nós estávamos na igreja e foi chamado um grupo para orar por uma irmã, né? Essa irmã ela estava com alguns problemas lá espirituais e uma das irmãs falou: "Ah, pastor, nós não vamos poder ir porque acabou o óleo." Você vê? Então ainda hoje existe isso, sabe? Um exagero, né? Sendo que se a gente for ver a partir do livro de Atos, né? Do testemunho de Lucas em Atos, né? Do relato escrito por Lucas ali em Atos dos Apóstolos, nós vamos ver claramente que não se tem o uso de óleo, né? Com exceção do uso dos enfermos, mas não se tem o uso de óleo para enviar ninguém, impor as mãos e envia. Não se tem o uso de óleo ali para expulsar demônios, não se tem o uso de óleo ali, não existe. Impor as mãos, a oração, o Espírito do Senhor vinha sobre a pessoa, ele falava em línguas estranhas, era isso, né? Como testemunho ali, evidenciando ali o Espírito Santo naquele período, era isso. Mas o uso do óleo, hoje, ele tem sido de maneira exagerada, né? Tanto que algumas instituições aboliram o óleo de dentro da casa do Senhor, de dentro do uso, né? Porque não precisa mais ungir os utensílios aqui no Novo Testamento, não precisa mais disso, né? Isso faz clara referência ao período do tabernáculo. Não precisa mais ficar derramando óleo sobre aqueles que irão ser consagrados.
é só imposição de mãos e oração, né? E os enfermos talvez seja a única brecha, para o uso do óleo para curar os enfermos. Isso se quiser, porque o óleo que se tem hoje é um óleo que nem é um óleo natural, é um óleo sintético, né? Existe um comércio de óleo para tudo quanto é lado, né? Com vários cheiros e especiarias ali sintéticas, né? Se a gente pode falar assim. Mas a intenção do óleo a partir do Novo Testamento era um óleo medicinal, era o azeite mesmo puro, ali a azeitona, né, que chamam, espremida ali, o azeite saindo ali puro, e esse era utilizado como remédio, junto com o vinho, né? Então, hoje, por causa do exagero que muitos vivem, né, nessas denominações neopentecostais, e olha para tudo quanto é lado. Uma vez eu vi um pastor, ele no culto, a igreja lotada, ele pegou o óleo e sapecou no olho dele, que foi uma gritaria lá. Você tá entendendo? Aí de que depois ele passou a enxergar, ele quase fica cego, né? Foi colocar Deus à prova. É muito complicado isso. Então, nós devemos ser muito cuidadosos na questão do uso do óleo, tá? Não existe uma necessidade hoje para utilizar o óleo, né? A oração de fé curará o enfermo, né? Se precisar utilizar fazer uma massagem, um azeite, qualquer outra coisa ali, amém. Mas o que vai curar o enfermo é a oração de fé, é a imposição de mãos, não é o óleo. O óleo não cura nada. E aí a gente pode de repente ramificar isso para outras situações aí que as igrejas neopentecostais elas fazem muito, né? Vassoura santa, óleo santo, cabelo não sei das quantas, caneta não sei das quantas, rosa do milagre, sabe? Não existe isso, gente. É oração de fé, você crer, confiar e ali o milagre vai acontecer. Ponto. Não existe outra situação, biblicamente, que seja amparado para o uso do óleo. Amém, meus irmãos? Que eu possa ter, nesse dia, ter trazido mais conhecimento para você, né? Mais entendimento da palavra. E você pode, eu vou deixar nas referências aí, no descritor abaixo, eu vou colocar as passagens bíblicas que eu citei agora para você, tá certo? E ali você pode com calma tirar suas dúvidas e pesquisar um pouquinho mais, que você vai ver o quanto esse conteúdo ele vai lhe trazer clareza de mente. Amém, meus irmãos? Quero pedir para você, estamos encerrando o vídeo, caso você não seja inscrito, se inscreva nesse canal, tá? Ativando o sino de notificações. Você vai ajudar muito o canal a crescer, tá certo? A gente sempre está postando conteúdos desse tipo para trazer dúvidas, tá certo? Sanar dúvidas, perdão, para tirar a dúvida dos irmãos e trazer mais conhecimento acerca da palavra de Deus. Vamos orar nesse momento, agradecer ao Senhor? Oremos, Senhor Jesus. Muito obrigado, Deus, por ter derramado sobre nós, Pai amado, o Teu Espírito Santo, e ali, Senhor, com a fé, nós utilizarmos, Senhor, os frutos e o dom do Teu Espírito Santo para ali fazer a Tua obra. Abençoa Teus filhos, Pai, que haja entendimento da Tua palavra, para a glória do Teu santo nome, meu Deus. Tira todo impedimento e tudo aquilo que venha atrapalhar, Senhor, a compreensão, Senhor, da Tua igreja e dos Teus filhos. Para a glória do Teu nome, fica conosco. Muito obrigado, Deus, pela Tua presença. É o que te peço. Amém, amém. Meus irmãos, que Cristo lhe abençoe tremendamente. Um forte abraço. A paz do Senhor.